Capítulo 5. Os 7 momentos decisivos da minha vida. Esta é uma narrativa da minha experiência, que abrange um período de mais de 20 anos. Ela mostra o quanto é necessário pensar a longo prazo a fim de chegar às verdades fundamentais da vida e interpretar a operação silenciosa da mão invisível que guia o nosso destino. A importância desse relato não reside em um único acontecimento, e sim na interpretação de todos os acontecimentos e do relacionamento deles uns com os outros. Prelúdio. Existe uma lenda, tão antiga quanto a raça humana, que nos diz que poderemos encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris. Essa lenda, que capta a imaginação, talvez tenha algo a ver com a tendência atual da raça humana de se dedicar ao culto de Mamon. Durante quase 15 anos, procurei o fim do arco-íris para resgatar o pote de ouro. O meu esforço na busca do esquivo fim do arco-íris era incessante. Ele me fez subir as encostas do fracasso e descer as vertentes do desespero, seduzindo-me repetidamente na busca do ilusório pote de ouro. Ponha de lado as suas preocupações e me acompanhe enquanto faço uma descrição do caminho tortuoso que segui. Vou lhe mostrar os 7 importantes momentos decisivos da minha vida. Talvez eu possa ajudá-lo a encurtar a distância até o fim do seu arco-íris. Por ora, vou restringir a minha narrativa aos simples detalhes do que vivenciei na minha busca, enquanto ela me colocava, repetidamente, quase ao alcance da meta cobiçada e, em seguida, arrebatava de mim. À medida que você retraçar comigo os meus passos, verá sucos de experiência que foram cavados com espinhos e regados com lágrimas. Percorrerá comigo o Vale das Sombras, escalará o topo das montanhas de expectativa e se encontrará, de repente, despencando em direção ao abismo do desânimo e do fracasso. Caminhará por campos verdejantes e rastejará em desertos arenosos. Finalmente, chegaremos ao fim do arco-íris. Prepare-se para um choque, porque você verá não apenas o pote de ouro que as lendas do passado profetizavam, mas encontrará também outra coisa que deve ser mais cobiçada do que todo o ouro do mundo. Descobrir o que é será sua recompensa por me acompanhar nesta descrição. Certa manhã, acordei abruptamente, como se alguém tivesse me sacudido. Olhei em volta e não encontrei ninguém no quarto. Eram 3 horas da manhã. Em uma fração de minuto vi uma imagem clara e concisa que condensou os 7 momentos decisivos da minha vida, exatamente como os descrevo aqui. Senti um veemente desejo. Foi muito mais do que um desejo. Foi um comando, de reduzir a imagem a palavras e usá-la como uma palestra pública. Até esse momento, eu havia falhado completamente na interpretação de muitas das minhas experiências na vida, algumas das quais tinham deixado cicatrizes de desapontamento no meu coração e um toque de amargura que de algum modo deturpava e modificava o meu empenho em servir construtivamente as pessoas. Peço permissão para me abster de expressar os meus verdadeiros sentimentos no momento em que o último toque persistente de intolerância foi eliminado do meu coração, e vi, pela primeira vez na vida, a verdadeira importância daquelas difíceis experiências, daquelas dores de cabeça, daqueles desapontamentos e sofrimentos que nos acometem de vez em quando. Peço seu perdão por omitir a descrição dos meus verdadeiros sentimentos nessa ocasião, não apenas por causa da qualidade sagrada da experiência, mas por causa da ausência de palavras que possibilitem que eu interprete corretamente esses sentimentos. Com essa base, você pode me acompanhar ao início do primeiro momento decisivo da minha vida, que aconteceu há mais de 20 anos, quando eu era um rapaz sem teto, sem instrução e desprovido de um propósito na vida. Eu estava flutuando desprotegido no oceano da vida, como uma folha seca vagaria nos braços do vento. Lembro-me muito bem de que a ambição de ser mais do que um operário nas minas de carvão jamais passara pela minha cabeça. A mão do destino parecia estar contra mim. Eu só acreditava em Deus e em mim, e confesso que, às vezes, me perguntava se Deus não estaria passando a perna em mim. Eu era pessimista e repleto de ceticismo e dúvidas. Não acreditava em nada que não fosse capaz de compreender. 2 mais 2 só davam 4 para mim quando eu punha os números no papel e fazia eu mesmo a soma. Admito livremente que tudo isso é um início prosaico e monótono para esta narrativa, fato pelo qual não sou de jeito nenhum responsável.
já que estou simplesmente registrando o que ocorreu. E não sei se seria apropriado divagar apenas por um momento enquanto lembro a você que quase todas as experiências do início da vida são monótonas, áridas e prosaicas. Esse ponto me parece tão fundamental que me sinto impelido a chamar atenção sobre ele antes de dar seguimento à minha narrativa, para que ele possa se tornar um fator esclarecedor capaz de ajudá-lo a interpretar as experiências da sua vida à luz do verdadeiro significado de cada evento, por mais insignificante que ele possa ter parecido na época. Estou convencido de que, com excessiva frequência, esperamos que os acontecimentos importantes da vida ocorram de uma maneira dramática, impressionante e ostentosa, ao passo que, na realidade, surgem e desaparecem despercebidos a não ser pela alegria e dor que ocasionam, e perdemos de vista as verdadeiras lições que eles ensinam enquanto fixamos atenção nessa alegria ou tristeza. O acontecimento sobre o qual escrevo agora ocorreu há aproximadamente 20 anos. O primeiro momento decisivo da minha vida. Discuto em outro lugar o meu primeiro momento decisivo, que está relacionado com um comentário espontâneo que me foi feito por um operário mais velho, que ressaltou que eu era um rapaz inteligente e que se continuasse a estudar, seria bem-sucedido. O primeiro resultado concreto desse comentário foi que ele me incentivou a me matricular em um curso de uma escola de negócios, um passo que, devo admitir, se revelou um dos mais proveitosos que já dei, porque, durante o meu aprendizado na escola, tive o primeiro vislumbre do que poderia ser chamado de noção satisfatória das proporções. Lá, aprendi o espírito da simples democracia e, o mais importante de tudo, adquiri a ideia de que seria proveitoso para mim executar mais e prestar um serviço melhor do que aquele que eu era efetivamente pago para executar. Essa ideia se tornou um princípio fixo para mim, e hoje ela modifica todas as ações que pratico para prestar um serviço. Na escola de negócios, entrei em contato com rapazes e moças que, assim como eu, estavam estudando naquele estabelecimento com um único objetivo, o de aprender a prestar um serviço eficiente e ganhar a vida. Conheci judeus e não-judeus, católicos e protestantes, todos nas mesmas condições, e pude ver, pela primeira vez, que todos eram humanos e respondiam ao simples espírito da democracia que prevalecia no ambiente da escola de negócios. Após terminar o meu treinamento na escola, obtive um cargo como estenógrafo e escriturário, permanecendo nessa função nos 5 anos seguintes. Em decorrência da ideia de que eu deveria trabalhar mais e executar um serviço melhor do que aquele para o qual fora contratado, que me ocorrera na escola de negócios, progredi rapidamente e sempre consegui ocupar posições de responsabilidade bem à frente do que seria de se esperar na minha idade, com um salário correspondente. Economizei dinheiro e logo me vi titular de uma conta bancária com um saldo de milhares de dólares. Eu estava avançado rapidamente em direção ao fim do meu arco-íris. O meu objetivo era ser bem-sucedido, e a minha ideia de sucesso era a mesma que domina a mente do jovem típico de hoje. Em outras palavras, o dinheiro. A minha conta bancária crescia cada vez mais. Eu me vi subindo de cargo e ganhando um salário cada vez maior. O meu método de prestar um serviço maior em qualidade e quantidade do que aquele para o qual eu fora contratado era tão incomum que chamou atenção, e lucrei mais do que aqueles que desconheciam esse segredo. A minha reputação se espalhou rápido e pessoas começaram a disputar os meus serviços. Eu era muito procurado. Não por causa do que eu sabia, que não era muito, mas devido à minha disposição de usar da melhor maneira possível o meu pouco conhecimento. Esse espírito de cooperação se revelou o princípio mais poderoso e estratégico que jamais aprendi. O segundo momento decisivo, a maré da sorte me levou para o sul e me tornei gerente de vendas de uma grande madeireira. Eu não sabia nada a respeito de madeira nem de gerenciamento de vendas, mas aprender a trabalhar mais e prestar um melhor serviço do que aquele para o qual eu fora contratado, e tendo esse princípio como espírito dominante,
Ataquei o meu novo emprego com a determinação de descobrir tudo o que pudesse a respeito da venda de madeira. Tive um bom desempenho. O meu salário aumentou 2 vezes no decorrer do ano e a minha conta bancária continuou a ficar cada vez mais poupuda. Eu me dei tão bem no gerenciamento de vendas de madeira do meu empregador que este organizou uma nova madeireira, tornando-me seu sócio com uma participação de 50% na sociedade. O negócio da madeira estava indo bem e nós prosperamos. Pude ver-me chegando cada vez mais perto do fim do arco-íris. O dinheiro e o sucesso se derramavam sobre mim a partir de todas as direções, todas as quais fixavam com firmeza minha atenção no pote de ouro que eu conseguia avistar claramente diante de mim. Até esse momento, nunca me ocorrera que o sucesso poderia consistir em alguma coisa que não fosse ouro. O dinheiro no banco representava a última palavra em realização. Por ser do tipo animado e jovial, fiz logo amigos nos círculos madeireiros e me tornei ativo nas convenções do setor e nas reuniões dos madeireiros. Eu estava vencendo rapidamente e sabia disso. Acima de tudo, eu sabia que estava envolvido exatamente com o negócio que mais me convinha. Nada poderia ter me induzido a mudar de área. Quero dizer, nada a não ser o que aconteceu. A mão invisível deixou que eu me pavoneasse sob a influência da vaidade até que eu começasse a sentir a minha importância. À luz de anos mais sóbrios e de uma interpretação mais exata dos acontecimentos humanos, hoje me pergunto se a mão invisível não permite deliberadamente que nós, tolos seres humanos, desfilemos diante do nosso espelho da vaidade até que enxerguemos a maneira vulgar como estamos agindo e abandonemos. De qualquer modo, eu parecia ter um claro caminho à frente. Havia carvão na fornalha e água no tanque. A minha mão estava na válvula reguladora, e a abri completamente. O destino me aguardava logo depois da curva com um taco revestido, e o revestimento não era de algodão. Mas é claro que só vi o golpe iminente quando ele de fato aconteceu. A minha história é triste, mas não é diferente da de muitas outras pessoas caso fossem sinceras consigo mesmas. Como um relâmpago em um céu claro, o pânico financeiro de 1907 tombou sobre mim. Ele arrebatou, da noite para o dia, cada dólar que eu tinha. O meu sócio no negócio se retirou, apavorado, mas sem sofrer nenhuma perda, deixando-me apenas com a prateleira vazia de uma empresa que nada possuía além de uma boa reputação. Eu poderia ter comprado $100.000 de madeira devido a essa reputação. Um advogado corrupto, que posteriormente cumpriu pena no presídio por causa de outro delito, cujos detalhes são por demais numerosos para serem relatados, percebeu a chance de faturar em cima da reputação e do que restara da madeireira que fora deixada nas minhas mãos. Ele e um grupo de homens compraram a empresa e continuaram a operá-la. Um ano depois, soube que eles compraram toda a madeira que conseguiram, a revenderam e embolsaram dinheiro apurado sem ter pago pela madeira. Desse modo, eu fora o instrumento inocente que os ajudara a fraudar os seus credores, que descobriram tarde demais que eu não tinha mais nenhuma relação com a empresa. Esse fracasso, embora tenha sido adverso para aqueles que sofreram a perda em resultado do uso inadequado da minha reputação, se revelou o segundo momento decisivo e importante na minha vida, porque me obrigou a abandonar um negócio no qual a única possibilidade de remuneração era o dinheiro, não oferecendo nenhuma oportunidade para o crescimento pessoal a partir de dentro. Lutei com todas as forças para tentar salvar a minha empresa durante o pânico, mas me vi tão impotente quanto uma criança de peito, e o turbilhão me carregou para fora do negócio da madeira e me conduziu à faculdade de Direito, onde consegui remover um pouco mais da minha ignorância, vaidade e estupidez. Um trio contra o qual nenhum homem é capaz de competir com êxito. O terceiro momento decisivo foi necessário o pânico de 1907 e o fracasso que ele me causou para que eu desviasse o meu empenho do ramo madeireiro e o redirecionasse para o estudo do direito. Nada no mundo a não ser o fracasso, ou o que na ocasião eu chamava de fracasso, poderia ter acarretado esse resultado. Assim sendo, o segundo momento decisivo e importante da minha vida foi introduzido nas asas do fracasso, o que me faz lembrar que devo mencionar que cada fracasso encerra uma grande lição,
quer ou não tomemos conhecimento de qual ela é. Ingressei na escola de Direito com a firme convicção de que sairia de lá duplamente preparado para alcançar o fim do arco-íris e reclamar o meu pote de ouro. A minha aspiração máxima ainda era acumular dinheiro, mas o que eu mais venerava parecia ser a mais arredia de todas, porque estava sempre se esquivando de mim, permanentemente à vista, mas sempre um pouquinho fora de alcance. Frequentei a faculdade de Direito à noite e trabalhei como vendedor de automóveis durante o dia. A minha experiência na madeireira representou uma grande vantagem. Prosperei rapidamente, me saindo tão bem, e ainda praticando o hábito de trabalhar mais e prestar um serviço melhor do que aquele para o qual eu havia sido contratado, que tive a oportunidade de ingressar no ramo da indústria automobilística. Percebi a necessidade da mecânica de automóveis, de modo que abri um departamento educacional e comecei a treinar mecânicos comuns na montagem de automóveis e trabalho de manutenção. A escola prosperou muito e passou a me render um bom lucro mensal. Novamente avistei o fim do meu arco-íris. Uma vez mais eu soube que tinha, enfim, encontrado o meu nicho no mundo profissional. De novo fiquei certo de que nada conseguiria me afastar do meu rumo ou fazer com que eu desviasse a atenção do ramo de automóveis. O meu banqueiro notou que eu estava prosperando e me ofereceu crédito para que eu me expandisse. Ele me incentivou a investir em outras linhas de negócio. O meu banqueiro era uma excelente pessoa. Pelo menos é o que parecia ser para mim. Ele me emprestou milhares de dólares baseado apenas na minha assinatura, sem nenhum aval. Mas infelizmente aconteceu o que seria de se esperar. O doce geralmente precede o amargo. O meu banqueiro me emprestou dinheiro até que eu fiquei irremediavelmente endividado e então assumiu o controle da minha empresa. Tudo aconteceu tão depressa que me deixou atordoado. Eu não achava que algo assim fosse possível. Mas, veja, eu ainda tinha muito a aprender sobre os costumes dos homens, especialmente do tipo que, infelizmente, meu banqueiro acabou se revelando ser um tipo que devo mencionar, para ser justo com o setor bancário, raramente é encontrado nesse setor. Deixei de ser um homem de negócios com uma enorme renda líquida, dono de meia dúzia de automóveis caros e muitas coisas inúteis de que eu não precisava, mas não sabia, e me vi repentinamente reduzido à pobreza. O fim do arco-íris desapareceu e somente muitos anos depois aprendi que esse fracasso provavelmente foi a maior bênção que jamais se derramou sobre mim, porque me obrigou a abandonar um negócio que não promovia de jeito nenhum o desenvolvimento do lado humano e redirecionou as minhas atividades para um canal que me proporcionou uma experiência esplêndida e muito necessária. Acredito que seja digno de nota registrar aqui que, alguns anos depois desse evento, voltei a Washington, D.C., e, por curiosidade, visitei o antigo banco onde um dia eu tivera uma linha de crédito liberal, esperando, é claro, encontrar um estabelecimento próspero ainda em funcionamento. No entanto, fiquei consternado ao descobrir que o banco encerrara as atividades. O local estava sendo usado como refeitório para trabalhadores e o meu antigo amigo banqueiro havia sido reduzido à penúria e à escassez. Eu o encontrei na rua, praticamente sem dinheiro. Com os olhos vermelhos e inchados, ele despertou em mim uma atitude de questionamento e me perguntei, pela primeira vez na vida, se seria possível alguém encontrar outra coisa de valor, além do dinheiro, no fim do arco-íris. Veja bem, essa atitude temporária de questionamento não foi uma rebelião aberta e tampouco a persegui o suficiente para obter a resposta. Ela surgiu apenas como um pensamento efêmero e desapareceu da minha cabeça. Se eu soubesse interpretar as atitudes humanas naquela época como sei hoje, teria reconhecido essa circunstância como uma cutucada que a mão invisível estava me dando. Se eu tivesse algum conhecimento da lei da compensação, não teria ficado surpreso quando encontrei o meu banqueiro reduzido à pobreza, sabendo, como soube depois que já era tarde demais, que a minha experiência nada mais tinha sido do que uma entre centenas de outros semelhantes que caracterizaram o seu código de ética empresarial. Nunca me empenhei tanto em uma batalha na vida como quando tentei permanecer no ramo de automóveis. Pedi emprestado uma quantia considerável à minha mulher e a investi no vão esforço de continuar no negócio ao qual eu melhor me ajustava. No entanto,
forças sobre as quais eu não tinha nenhum controle, e que não compreendia na ocasião, não apoiaram as minhas tentativas de permanecer no ramo de automóveis. Finalmente cedi, a um grande custo para meu orgulho, e por não saber o que mais poderia fazer decidi usar o conhecimento de direito que eu adquirira. O quarto momento decisivo. A família da minha esposa tinha influência, de modo que consegui ser nomeado assistente do diretor do departamento jurídico de uma das maiores corporações do seu tipo no mundo. O meu salário era extremamente desproporcional ao que a empresa geralmente pagava aos iniciantes e ainda mais desproporcional ao que eu valia. Mas influência era influência, e eu estava lá porque estava. Acontece que o que me faltava em aptidão jurídica forneci por meio daquele sólido princípio fundamental que eu aprendera na escola de negócios, ou seja, trabalhar mais e prestar um serviço melhor do que aquele para o qual eu fora contratado. Sempre que possível, eu estava exercendo a minha função sem dificuldade. Se permanecesse no emprego, estaria praticamente garantido pelo resto da vida. Certo dia, fiz o que os meus parentes e amigos mais chegados disseram que tinha sido uma coisa muito tola. Pedi, de repente, demissão do emprego. Quando me pressionaram para que eu desse um motivo, apresentei na época o que me pareceu uma razão muito lógica. Mas tive problemas para convencer o círculo familiar de que eu agira com bom senso e mais dificuldade ainda para persuadir alguns dos meus amigos que a minha mente estava perfeitamente racional. Deixei o emprego porque achava o trabalho fácil demais e o estava executando praticamente sem esforço. Eu me vi resvalando no hábito da inércia. Senti que estava gostando de levar as coisas de uma maneira relaxada e sabia que o próximo passo seria o retrocesso. Nenhum impulso motivador me obrigava ou induzia a permanecer em movimento. Eu estava entre amigos e parentes. Tinha um emprego que poderia manter pelo tempo que desejasse, com um salário que me proporcionava uma casa, um bom carro e gasolina suficiente para fazê-lo rodar. O que mais eu precisava? Essa era a atitude em direção à qual senti estar escorregando. Atitude essa que me assustava. Por mais ignorante que eu pudesse ser em outras questões naquela época, sempre me senti grato por ter senso suficiente para compreender que a força e o crescimento só se originam do esforço e que o desuso causa atrofia e deterioração. Essa mudança se revelou como o momento decisivo seguinte mais importante na minha vida. Embora ele fosse seguido por 10 anos de esforço que causaram quase todos os dissabores que o coração humano poderia vivenciar. Deixei o meu emprego na área jurídica, no qual eu estava me saindo bem, vivendo entre parentes e amigos, tendo, o que eles acreditavam, um futuro brilhante e excepcionalmente promissor diante de mim. Sou sincero o suficiente para admitir que o motivo e a maneira como reuni coragem para dar o passo que dei sempre foram para mim motivo de assombro. Até onde sou capaz de interpretar corretamente, cheguei a essa decisão mais em função de um palpite ou um impulso que eu pouco compreendia, do que com base em uma dedução lógica. Decidi ir para Chicago porque acreditava que essa cidade constituía o campo mais competitivo do mundo, sentindo que, se eu pudesse obter reconhecimento em qualquer atividade legítima em Chicago, provaria para mim mesmo que era possuidor de um conteúdo que poderia um dia se expandir em uma verdadeira habilidade. Esse era um estranho processo de raciocínio. Pelo menos era um processo incomum para mim na ocasião. O que me lembra que devo admitir que nós, seres humanos, não raro assumimos um mérito pela inteligência que não merecemos. Receio que, com excessiva frequência, assumimos o mérito pela sabedoria e pelos resultados de causas sobre os quais não temos absolutamente o menor controle e pelos quais não somos de modo algum responsáveis. Esse é um pensamento que se estende como um cordão de ouro ao longo de toda a minha análise dos 7 momentos decisivos mais importantes da minha vida. Embora eu não tenha em mente dar a impressão de que todos os nossos atos são governados por causas além do nosso controle, preconizo fortemente a sabedoria de estudar e interpretar corretamente os momentos decisivos na nossa vida, os momentos nos quais as nossas tentativas são desviadas de uma direção para outra, apesar de todos os nossos esforços em contrário. Não ofereço nenhuma teoria ou hipótese para a abordagem dessa estranha anomalia,
acreditando que você encontrará a sua resposta por meio do poder interpretativo do seu espírito. Cheguei a Chicago sem ao menos uma carta de recomendação. O meu objetivo era me promover com base no mérito ou, pelo menos, no que eu presumia que fosse o mérito. Consegui um cargo de gerente de publicidade. Eu não sabia praticamente nada a respeito de publicidade, mas a minha experiência anterior como vendedor me ajudou. E o meu velho amigo, o hábito de executar mais trabalho do que aquele para o qual eu fora contratado, fez com que eu tivesse um desempenho positivo. Ganhei muito mais do que esperava no primeiro ano. Eu estava ressurgindo a passos largos. Pouco a pouco, o arco-íris começou a me rodear e avistei, uma vez mais, o pote de ouro reluzente quase ao meu alcance. Creio que seja muito importante que você tenha em mente que o meu padrão de sucesso era sempre medido em função de dólares. E o fim do meu arco-íris não prometia nada além de um pote de ouro. Até esse ponto, se a ideia de que alguma coisa fora um pote de ouro poderia ser encontrada no fim do arco-íris passava pela minha cabeça, essa ideia era momentânea e deixava apenas uma leve impressão. Ao longo dos tempos, a história está repleta de evidências de que um banquete geralmente antecede uma queda, ou que a soberba precede a ruína. Eu estava tendo meu banquete, mas não esperava que ele fosse seguido de uma queda. Desconfio de que ninguém jamais anteve a queda antes que ela chegue, mas ela certamente chegará, a não ser que os princípios orientadores fundamentais da pessoa sejam sólidos. O quinto momento decisivo. Tive um bom desempenho como gerente de publicidade. O presidente da companhia foi atraído pelo meu trabalho e mais tarde ajudou a organizar a famosa Betsy Ross Candy Company com lojas em todo o país. Tornei-me presidente dessa empresa, dando início assim ao quinto momento decisivo mais importante da minha vida. A empresa começou a se expandir até que tivemos uma rede de lojas em 18 cidades diferentes. Uma vez mais avistei o fim do meu arco-íris quase ao meu alcance. Eu sabia que, por fim, tinha encontrado o negócio no qual queria permanecer pelo resto da vida. No entanto, quando sinceramente admito que a nossa política e o nosso negócio eram mudados no de outra empresa de doces e chocolates, cujo gerente da região oeste era meu amigo pessoal e ex-parceiro comercial, e que o seu imenso sucesso fora o principal fator que me levara a entrar no negócio de doces e chocolates. Você será capaz de antever o fim do nosso empreendimento nessa área antes que eu o mencione. Peço perdão por divagar por um instante enquanto filosofo a respeito de um ponto que ocasionou uma merecida derrota a milhões de pessoas, ou seja, a prática de se apropriar do plano de outra pessoa, em vez de desenvolver um plano criado por elas mesmas. O público nunca é solidário com uma pessoa que está inegavelmente copiando o plano de outra, embora, de acordo com a lei, essa prática não seja proibida. Tampouco o ressentimento do público é o fator mais nocivo com o qual alguém que comete esse erro precisa lidar. A prática parece reduzir o entusiasmo que a pessoa geralmente dedica a um plano que tenha sido concebido no seu coração e amadurecido no seu cérebro. Tudo correu harmoniosamente durante algum tempo, até que o meu sócio na empresa e um terceiro homem, que trouxemos mais tarde para o negócio, tiveram a ideia de obter o controle da minha participação sem pagar por ela, um erro que os homens só parecem entender que estão cometendo quando já é tarde demais e depois de terem pago o preço da sua estupidez. O plano deles funcionou, mas resisti mais duramente do que tinham previsto. Por conseguinte, para me instigar delicadamente em direção à grandiosa retirada, eles me fizeram ir preso devido a uma falsa acusação e se ofereceram para resolver as coisas fora do tribunal desde que eu entregasse a minha participação na empresa. Eu me recusei a fazer isso e insisti para que a acusação fosse levada ao tribunal. Na ocasião da audiência, ninguém estava presente para me processar. Insistimos que a acusação tivesse seguimento e pedimos ao tribunal que convocasse a testemunha queixosa e obrigasse a me processar. O que foi feito? O juiz interrompeu os trabalhos e retirou o caso do tribunal antes que ele avançasse muito, com a declaração de que este é um dos casos mais flagrantes de tentativa de coerção com que jamais me deparei. Para proteger a minha reputação,
Entrei com uma ação de reparação de danos. O caso foi julgado 5 anos depois e consegui uma sentença pesada na Suprema Corte de Chicago. Foi uma ação de responsabilidade civil por ato ilícito, o que quer dizer que ela reivindicava uma reparação de danos causados por uma ofensa dolosa à reputação. Uma condenação desse tipo carrega em si o direito de aprisionar a pessoa contra quem a sentença é proferida até que o pagamento seja efetuado. No entanto, desconfio de que outra lei muito mais severa do que aquela que regulamenta as ações de responsabilidade civil estava em ação ao longo desses 5 anos, porque uma das partes, em cujo cérebro foi tramado o plano de me fazer ir preso, estava cumprindo pena na penitenciária federal por outro crime independente antes que a minha ação contra ela fosse julgada. A outra parte despencara de uma posição elevada na vida para a pobreza e a desgraça. O resultado da minha ação permanece nos registros da Suprema Corte de Chicago como uma prova silenciosa da isenção do meu caráter e também como evidência de algo ainda mais importante. A evidência de que a mão invisível que guia o destino dos buscadores da verdade havia eliminado da minha natureza todo o desejo de receber o meu dinheiro a qualquer custo. A quantia que me foi designada em juízo nunca foi recolhida e nunca será. Pelo menos eu jamais a recolherei, porque desconfio de que ela já foi paga muitas vezes multiplicada. Foi paga em forma de sangue e remorso. O arrependimento e o fracasso castigaram aqueles que queriam destruir a minha reputação visando uma vantagem pessoal. Esse incidente foi uma das maiores bênçãos que já recebi, porque me ensinou a perdoar. Também me ensinou que a lei da compensação está sempre em ação em toda parte, e que o homem colhe aquilo que semeia. Ele apagou da minha natureza o último pensamento remanescente de buscar a vingança pessoal em qualquer momento e em quaisquer circunstâncias. Esse acontecimento me mostrou que o tempo é amigo de todos que estão certos e inimigo mortal de todos os que são injustos e destrutivos. E me levou para mais perto de compreender o Senhor quando este disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Uma coisa estranha acaba de acontecer. Há poucos instantes peguei meu relógio. Ele escorregou das minhas mãos e se espatifou no chão. Recolhi os pedaços inúteis do que apenas momentos atrás fora um esplêndido relógio e, enquanto virava e examinava, lembrei-me de que nada simplesmente acontece. Que o meu relógio foi criado por um superior, para executar um trabalho definido, conforme um plano definido. E é muito mais certo que nós, seres humanos, fomos criados por um superior, conforme um plano definido, para executar um trabalho definido. Somos abençoados quando compreendemos o fato de que provavelmente não fomos concebidos como fatores destrutivos e que tudo o que acumulamos sob o aspecto de riqueza material se tornará no fim tão inútil quanto o pó ao qual a nossa carne e os nossos ossos retornarão. Às vezes me pergunto se uma total compreensão dessa verdade não chega mais facilmente para a pessoa contra quem picaram, em quem cuspiram, e que foi difamada e crucificada na cruz da ignorância. Às vezes me pergunto se não seria bom que todos passássemos pelas experiências que testam a nossa fé, exaurem a nossa paciência e fazem com que percamos o controle e revidemos, porque é dessa maneira que aprendemos a futilidade do ódio, da inveja, do egoísmo e da tendência de destruir ou diminuir a felicidade de outra pessoa. Podemos aguçar o nosso intelecto por intermédio das experiências dos outros, mas as nossas emoções só são fortalecidas e desenvolvidas por meio das experiências pessoais. Por conseguinte, podemos nos beneficiar de todas as experiências que influenciam as nossas emoções, quer essas experiências nos causem alegria ou pesar. Uma pesquisa atenta da biografia de pessoas destinadas à grandeza revela o fato de que quase todas elas foram penosamente testadas em impiedosas experiências antes de chegar ao topo, o que me leva a especular se a mão invisível não testa o nosso caráter de várias maneiras antes de colocar sérias responsabilidades nos nossos ombros. O meu espaço é excessivamente limitado para me permitir filosofar mais nesse ponto, mas recomendo que você reflita seriamente sobre a ideia suscitada para que possa tirar suas próprias conclusões. Antes de mencionar o próximo momento decisivo da minha vida, quero chamar a sua atenção para dois fatos interessantes. Ou seja,
que cada momento decisivo me levou cada vez para mais perto do fim do meu arco-íris, e que cada um deles me trouxe algum conhecimento proveitoso que mais tarde veio a se tornar uma parte permanente da minha filosofia de vida. Adicionalmente, aqueles que tentaram me destruir se depararam com a mesma sorte que tentaram me infligir. O sexto momento decisivo. Chegamos agora ao momento decisivo que provavelmente me levou para mais perto do fim do arco-íris do que qualquer um dos outros até então, porque ele me colocou em uma posição na qual considerei necessário utilizar todo o conhecimento que eu adquirira até essa ocasião concernente a todos os assuntos que me eram familiares. Ele me deu a oportunidade da autoexpressão e do desenvolvimento pessoal, o que raramente ocorre cedo na vida de um homem. Esse momento decisivo ocorreu quando, depois de ter sido obrigado a me retirar do negócio de doces e chocolates, eu me voltei para o ensino da publicidade e da arte de vender. Um sábio filósofo disse que nunca aprendemos muita coisa enquanto não começamos a tentar ensinar os outros. A minha experiência como professor mostrou que isso é verdade. A minha escola prosperou desde o início. Eu tinha uma escola local e uma escola por correspondência por meio da qual dava aulas para alunos em quase todos os países de língua inglesa. Apesar da devastação da guerra, minha escola estava crescendo com uma rapidez surpreendente, e vi o fim do meu arco-íris cada vez mais próximo. Eu estava tão perto dele que quase consegui estender a mão e tocar o pote de ouro. Em decorrência da reputação e do reconhecimento que eu estava adquirindo, chamei a atenção do dirigente de uma corporação que me contratou 3 semanas por mês com um salário consideravelmente maior do que o do presidente dos Estados Unidos. Em menos de 6 meses, em grande medida como resultado de uma série de golpes de sorte, construí uma das forças de trabalho mais eficientes dos Estados Unidos e aumentei o ativo da companhia a um ponto em que ela passou a lucrar bem mais do que quando assumi o controle das suas transações. Com toda a franqueza, se você estivesse no meu lugar, não teria se sentido capaz de dizer que havia encontrado o fim do seu arco-íris. Não teria se sentido capaz de afirmar que tinha alcançado o sucesso. Eu achava que tinha, mas um dos choques mais violentos que já me abalaram ainda estava por vir, em parte devido à desonestidade do dirigente da corporação para a qual eu estava trabalhando. Porém, mais diretamente, segundo desconfio, devido a uma causa mais profunda e importante relacionada com que o destino parecia ter decretado que eu deveria aprender. $100.000 do meu salário estavam condicionados à minha permanência na diretoria executiva da empresa pelo período de 1 ano. No entanto, em menos da metade desse tempo, comecei a perceber que eu estava expandindo o poder e colocando nas mãos de um homem que estava se deixando embriagar por ele. Comecei a ver que a ruína dele era iminente. Essa descoberta me causou um grande dissabor. Moralmente, eu era responsável por vários milhões de dólares de capital que eu induzira o povo americano a investir naquela corporação, embora, legalmente, não tivesse nenhuma responsabilidade. Finalmente, eu trouxe o assunto à baila, apresentando um ultimato ao dirigente da corporação no qual exigia que ele protegesse os recursos financeiros da empresa entregando-os a uma junta de controle financeiro. Caso contrário, eu renunciaria ao meu cargo. Ele riu da sugestão, talvez porque pensasse que eu não quebraria o meu contrato, o que me faria perder uma grande quantia. Talvez eu não o tivesse feito, não fosse a responsabilidade moral que me senti obrigado a assumir no interesse de milhares de investidores. Entreguei o cargo e fiz com que a empresa fosse colocada nas mãos do depositário judicial, protegendo-a da má gestão de um jovem louco por dinheiro. Uma pequena satisfação que fez com que eu fosse ridicularizada pelos meus amigos e que me custou uma enorme quantia. Naquela ocasião, o fim do meu arco-íris pareceu vago e um tanto distante. Houve momentos em que me perguntei o que me levara a me fazer de idiota e jogar fora uma fortuna apenas para proteger pessoas que nem mesmo saberiam que eu fizera um sacrifício por elas. Foi durante um desses momentos de reflexão que senti como se um sino tocasse na região do meu coração. Pelo menos o toque de um sino é o que mais se aproxima da sensação que tive. O toque desse sino veio acompanhado de uma mensagem clara,
distinta e inconfundível. Ela insistiu em que eu me ativesse à minha decisão e fosse grato pelo fato de ter tido a coragem de apresentá-la como fiz. Lembre-se do que acabo de dizer a respeito desse sino, porque voltarei a tratar do assunto. Depois desse momento memorável, senti o sino tocar muitas vezes. Vim a compreender o que isso significa. Respondo ao toque e a mensagem que se segue me guia na direção certa. Talvez você não tivesse chamado o tocar do sino de mensagem, mas não conheço outros termos que possam descrever essa experiência, que é a mais estranha da minha vida. Nesse ponto, passei a vivenciar algo mais do que o tocar de um sino. Comecei a me perguntar se o fim do meu arco-íris não teria se esquivado de mim todos esses anos, fazendo-me subir uma vertente do fracasso e descer por outra, porque eu estava buscando a recompensa errada. Veja bem, nesse ponto, apenas me questionei. Foi só o que fiz. Isso me conduz ao sétimo e último momento decisivo e importante da minha vida. Antes de passar a descrever o último momento decisivo, sinto que é meu dever declarar que nada do que foi descrito até este ponto encerra, por si só, qualquer importância prática. Os 6 momentos decisivos que descrevi, tomados isoladamente, não significaram absolutamente nada para mim. E não significarão nada para você se forem analisados separadamente. Mas, se considerados coletivamente, esses acontecimentos formam a base para o próximo e último momento decisivo. Eles constituem a melhor forma de evidência de que nós, seres humanos, estamos constantemente passando por mudanças evolutivas em decorrência das diversas experiências com que nos deparamos. Embora nenhuma experiência isolada pareça transmitir uma lição definida e aproveitável, sinto-me impelido a expandir detalhadamente o ponto que estou tentando elucidar, porque me encontro agora no momento da minha carreira no qual as pessoas despencam derrotadas ou ascendem a alturas de realização assombrosas, dependendo de como elas interpretam os acontecimentos passados e constroem planos baseados nas experiências anteriores. Se a minha história parasse onde estou neste momento, ela não poderia significar nada para você, mas há ainda outro capítulo mais importante a ser escrito que trata do sétimo e último momento decisivo da minha vida. Até agora, apresentei apenas uma série de eventos mais ou menos desconexos, os quais, por si só, nada significam. Repito essa ideia porque desejo que você a compreenda. E enquanto você está pensando a respeito dela, quero lembrá-lo de que é preciso examinar retrospectivamente a vida de tempos em tempos com o objetivo de reunir todos os eventos mais ou menos insignificantes e interpretá-los à luz de tentar descobrir o que foi aprendido com eles. Experiências, fracassos, decepções, erros e momentos decisivos na vida poderiam continuar ininterruptamente sem oferecer nenhum benefício, até que o anjo da morte chegue e reclame o que lhe é devido, a não ser que nos conscientizemos de que existem lições a serem aprendidas em cada um deles e a menos que comecemos a catalogar os resultados do que aprendemos com essas experiências para que possamos utilizá-las sem precisar repeti-las incessantemente. O sétimo momento decisivo. No meu clímax, vou catalogar a soma de tudo o que aprendi em cada um dos marcos importantes da minha vida. Mas primeiro vou descrever o sétimo e último desses momentos decisivos. Para fazê-lo, preciso recuar um ano e ir para aquele dia memorável, 11 de novembro de 1918. Foi o dia do armistício, como todo mundo sabe. Como a maioria das pessoas, fiquei tão embriagado de entusiasmo e alegria quanto qualquer homem ficaria com vinho. Eu estava praticamente sem um tostão furado, mas estava feliz por saber que o massacre tinha terminado e a razão estava prestes a estender mais uma vez sobre a terra suas asas benéficas. A guerra havia acabado com a minha escola, a qual teria gerado uma renda capaz de me sustentar, se os nossos rapazes não tivessem sido convocados para a guerra. Eu me vi tão distante do fim do meu arco-íris quanto naquele dia memorável, mais de 20 anos antes, quando me ergui na boca de uma mina de carvão onde trabalhava como operário e refleti sobre o que aquele amável senhor havia me dito na noite anterior. Eu agora compreendia que um profundo abismo se interpunha entre mim e qualquer outra realização,
a não ser a de operário das minas. Mas eu era novamente feliz. Em seguida, aquela ideia errante entrou na minha consciência e, uma vez mais, me impeliu a perguntar aos meus botões se eu não teria estado buscando o tipo errado de recompensa no fim do arco-íris. Eu me sentei para escrever sem ter em mente nada específico. Para meu assombro, as minhas mãos começaram a tocar uma sinfonia regular nas teclas. Eu nunca tinha escrito antes tão rápido ou com tanta facilidade. Não pensei no que estava escrevendo. Simplesmente escrevi sem parar. Quando terminei, tinha 5 páginas de um original e, até onde fui capaz de determinar, ele havia sido escrito sem nenhuma ideia organizada da minha parte. Foi um texto que deu origem à minha primeira revista, Ilus Golden Rule. Eu o levei para um homem rico e o li para ele. Antes de ter lido a última linha, ele já havia prometido financiar a minha revista. Foi dessa maneira um tanto dramática que um desejo que havia permanecido inativo na minha mente durante quase 20 anos começou a se expressar na realidade. Era a mesma ideia que eu tinha em mente quando, 20 anos antes, fiz a declaração que levou o velho operário daquela mina a colocar a mão no meu ombro e fazer aquele afortunado comentário. A ideia tinha como base a concepção de que a regra de ouro deveria ser o espírito norteador em todos os relacionamentos humanos. A vida inteira eu desejara me tornar editor de um jornal. Voltando mais de 30 anos, quando eu era bem pequeno, costumava acionar a prensa para o meu pai, que publicava um pequeno jornal. E passei a adorar o cheiro da tinta de impressão. Talvez o desejo estivesse subconscientemente ganhando ímpeto até que finalmente teve que se manifestar. Ou talvez houvesse outro plano sobre o qual eu não tinha nenhum controle, e com cuja criação eu nada tinha a ver, que me instigava ininterruptamente, sem nunca me conceder um momento de descanso em qualquer outra ocupação até que fundei a minha primeira revista. Podemos desconsiderar esse ponto por enquanto. A coisa importante para a qual desejo direcionar a sua atenção é o fato de que encontrei o meu nicho adequado no mundo profissional e fiquei muito feliz com isso. Curiosamente, ingressei nessa ocupação, que representou a minha última etapa no longo caminho que eu percorrera em busca do fim do meu arco-íris, sem pensar um só momento em encontrar um pote de ouro. Pela primeira vez na vida, pareci sentir que havia algo a ser buscado na vida que valia mais do que ouro. Por conseguinte, dediquei-me ao meu primeiro trabalho editorial tendo em mente um único pensamento. E aqui faço uma pausa enquanto você reflete sobre esse pensamento, que era entregar ao mundo o melhor serviço que eu era capaz de oferecer. A revista prosperou desde o início. Em menos de 6 meses, estava sendo lida em todos os países de língua inglesa do mundo. Ela me trouxe reconhecimento de todas as partes do planeta, o que resultou em uma turnê de palestras que fiz em 1920, percorrendo todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Essa turnê foi por si só educativa, porque me colocou em estreito contato com pessoas de todos os estilos de vida, em todas as partes do país, e me conferiu a oportunidade de estudar as necessidades, desejos e emoções delas. Até o 6º momento decisivo da minha vida, inclusive, o número de inimigos que eu fizera era igual ao de amigos. Agora, algo estranho tinha acontecido. A partir do meu primeiro trabalho editorial, comecei a fazer amigos aos milhares. Hoje em dia, tenho o apoio sincero de mais de 100.000 pessoas porque elas acreditam em mim e na minha mensagem. O que provocou essa mudança? Se você compreende a lei da atração, é capaz de responder a essa pergunta, porque sabe que o semelhante atrai o semelhante e que atrairemos amigos ou inimigos de acordo com a natureza dos pensamentos que dominam nossa mente. Não podemos adotar uma atitude beligerante diante da vida e esperar que os outros tenham uma atitude diferente diante de nós. Quando comecei a pregar a regra de ouro na minha primeira revista, passei a vivê-lo o mais fielmente possível. Existe uma grande diferença entre simplesmente acreditar na regra de ouro e efetivamente praticá-la em atos observáveis. Uma verdade que aprendi quando fundei a primeira revista. Esse entendimento me conduziu, de forma brusca, à compreensão de um princípio que agora permeia todos os pensamentos que encontram um alojamento permanente na minha mente, e domina cada ato que pratico.
que nada mais é do que o princípio formulado pelo Senhor no Sermão da Montanha quando ele nos diz que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. No decorrer dos últimos 3 anos, desde que comecei a enviar vibrações de pensamento da regra de ouro para centenas de milhares de pessoas, essas ondas de pensamento se multiplicaram e ricochetearam, trazendo de volta para mim enxurradas de boa vontade procedentes daqueles atingidos pela minha mensagem. Tudo que o homem semear ele colherá. Tenho plantado as sementes da bondade. Tenho semeado pensamentos construtivos onde antes existiam pensamentos destrutivos. Tenho ajudado as pessoas a enxergar a insensatez de brigar entre si e a virtude do esforço cooperativo, até que carreguei e vitalizei a minha própria alma, tendo essas ideias como pensamentos dominantes. Estes, por sua vez, constituíram um ímã que atraiu para mim a cooperação e a boa vontade de milhares de pessoas que estavam em harmonia com esses pensamentos. Eu estava rapidamente me aproximando do fim do meu arco-íris pela 7ª e última vez. Cada avenida de fracasso parecia fechada. Os meus inimigos foram lentamente transformados em amigos e comecei a fazer milhares de novos amigos. No entanto, eu ainda precisava passar por um último teste. A mão invisível não dissemina suas preciosas joias de conhecimento sem um preço, e tampouco nos eleva a posições de responsabilidade ou cria pessoas destinadas à grandeza sem testar o caráter delas. Esse processo de testagem em geral ocorre quando menos o esperamos. Assim nos surpreende e não nos dá a chance de revelar qualquer coisa que não seja a nossa verdadeira personalidade. O momento do meu teste chegou de repente e me pegou despreparado, devido, principalmente, ao fato de eu ter defendido os meus flancos apenas com dispositivos artificiais. Eu contar excessivamente comigo mesmo e não me apoiara suficientemente na mão invisível. Deixara de alcançar um feliz meio termo, no qual eu mantivesse uma autossuficiência adequada, porém não excessiva. Por conseguinte, o meu último e mais árduo momento decisivo me causou muito pesar, o qual eu poderia ter evitado se o meu conhecimento dos eventos humanos e do poder que os controla tivesse estado um pouco mais equilibrado. Como já declarei, estava me aproximando do fim do meu arco-íris com a firme convicção de que nada poderia me impedir de alcançá-lo e resgatar o meu pote de ouro, e tudo mais que um buscador bem-sucedido dessa grande recompensa poderia esperar. Como um relâmpago em um céu claro, recebi um choque. O impossível acontecera. A minha primeira revista, Ilus Golden Rule, não apenas foi arrancada das minhas mãos da noite para o dia, como também a sua influência foi temporariamente transformada em uma arma que visava me derrotar. Uma vez mais, as pessoas haviam me desapontado e alimentei pensamentos desagradáveis a respeito delas. Recebi um golpe brutal quando despertei para o entendimento de que a regra de ouro não encerrava nenhuma verdade, a qual eu estivera não apenas pregando para milhares de pessoas, por meio das páginas da minha revista, e pessoalmente para centenas de milhares de outras, como também estivera me esforçando ao máximo para viver à risca. Esse foi o momento supremo de teste. Teria a minha experiência provado que os meus princípios mais preciosos eram falsos e nada mais do que uma armadilha para passar a perna nos ignorantes? Ou estaria eu prestes a aprender uma grande lição que estabeleceria a verdade e a confiabilidade desses princípios pelo restante da minha vida natural e talvez por toda a eternidade? Essas eram as perguntas que passavam pela minha mente. Não respondia a elas prontamente. Não poderia fazê-lo. Estava tão atordoado que simplesmente tive que parar para tomar fôlego. Eu estivera pregando que não era possível roubar ideias, planos, pertences ou mercadorias de outro homem e mesmo assim prosperar. A minha experiência parecia desmentir tudo o que eu jamais escrevera ou falara seguindo essa linha de pensamento, porque aqueles que tinham roubado o produto do meu coração e do meu cérebro pareciam não apenas estar prosperando por meio dele, como também o tinham efetivamente utilizado como uma maneira de me impedir de pôr em prática os meus planos de serviço internacional no interesse da raça humana. Meses se passaram e eu me via incapaz de fazer qualquer progresso. Eu fora destituído,
A minha revista me fora tomada e os meus amigos pareciam me olhar como se eu fosse uma espécie de herói caído. Alguns diziam que eu voltaria mais forte e bem-sucedido com a experiência. Outros diziam que eu estava acabado. Os comentários iam e vinham, mas eu ficava olhando assombrado, sentindo-me como uma pessoa que está tendo um pesadelo. Sabe o que está acontecendo à sua volta, mas incapaz de despertar ou mover até mesmo um dedo. Eu estava vivenciando um pesadelo bem desperto que parecia me segurar firmemente no seu aperto. A minha coragem havia desaparecido e a minha fé na humanidade praticamente se dissipado. O meu amor pela raça humana estava enfraquecendo. De forma lenta, porém segura, eu estava revertendo a minha opinião com relação aos melhores e mais elevados ideais que estivera desenvolvendo ao longo dos 20 anos anteriores. As semanas que transcorriam pareciam uma eternidade e os dias, uma vida inteira. Certo dia, a atmosfera começou a se desanuviar, e sou levado a divagar enquanto afirmo que esse tipo de situação geralmente acaba serenando. O tempo cura todas as feridas. O tempo remedia quase todos os que estão sofrendo de doenças e ignorância, o que de vez em quando acontece com quase todos nós. Durante o sétimo e último momento decisivo na minha vida, fui reduzido a um estado de pobreza maior do que qualquer outro que já tinha vivido. Eu, que residia em uma casa bem mobiliada, me vi obrigado, praticamente da noite para o dia, a morar em um conjugado. Esse golpe, que me atingiu quando eu estava prestes a me apoderar do pote de ouro no fim do meu arco-íris, produziu uma ferida profunda e repulsiva no meu coração. Durante esse breve e árduo período, fui obrigado a me ajoelhar na poeira da pobreza e comer a crosta de toda a minha insensatez passada. Quando eu tinha quase desistido, as nuvens da escuridão começaram a se dissipar com a mesma rapidez com que haviam me encoberto. Eu me vi frente a frente com um dos testes mais difíceis com que jamais me deparara. Talvez nenhum ser humano tivesse sido mais rigorosamente testado do que eu. Pelo menos era assim que eu estava me sentindo naquela ocasião. O carteiro havia entregado a minha escassa correspondência. Eu a abri enquanto contemplava o pálido sol vermelho que tinha praticamente desaparecido no horizonte ocidental. Essa cena simbolizava para mim o que estava prestes a me acontecer, porque eu vi o sol da minha esperança também se pondo no ocidente. Abri um envelope e, quando fiz, um certificado de depósito esvoaçou para o chão e caiu virado para cima. Era um certificado de $25.000. Durante um minuto, permaneci com os olhos colados naquele pedaço de papel, me perguntando se eu estaria sonhando. Em seguida, eu apanhei e li a carta que o acompanhava. Aquele dinheiro era todo meu. Eu poderia sacá-lo do banco a qualquer hora. Para isso, havia apenas duas pequenas condições, mas que tornavam indispensável que eu me obrigasse, moralmente, a voltar as costas para tudo que eu estivera pregando a respeito de colocar os interesses coletivos acima dos de qualquer indivíduo. O momento supremo do teste havia chegado. Deveria eu aceitar aquele dinheiro, que representava um capital mais do que suficiente para publicar a minha revista, ou devolveria e continuaria um pouco mais do jeito que eu estava? Essas foram as primeiras perguntas que me vieram à cabeça. Em seguida, ouvi o sino tocar no meu coração. Dessa vez, o som foi mais direto. Fez com que o sangue formigasse em todo o meu corpo. Com o tocar do sino, recebi o comando mais direto que jamais foi registrado na minha consciência. E ele se fez acompanhar por uma mudança química no meu cérebro que eu nunca vivenciara antes. Era um comando positivo, surpreendente, que me trouxe uma mensagem que eu não poderia interpretar erroneamente. Sem nenhuma promessa de recompensa, ele ordenou que eu devolvesse os $25.000. Hesitei. O sino continuou a tocar. Meus pés pareciam grudados no chão. Eu não conseguia me mexer. Foi quando tomei uma decisão. Decidi seguir a advertência, que apenas um tolo teria interpretado de modo incorreto. No instante em que cheguei a essa conclusão, avistei o fim do arco-íris no crepúsculo que se aproximava. Finalmente, eu o alcançara. Não vi nenhum pote de ouro, a não ser aquele que eu estava prestes a devolver para quem me havia enviado. Mas descobri algo mais precioso do que todo o ouro no mundo quando ouvi uma voz que chegou até mim através do coração, e não do ouvido, que dizia:
Deus se ergue na sombra de todo fracasso. O fim do meu arco-íris me trouxe o princípio do triunfo sobre o ouro. Ele me conferiu uma comunhão mais estreita com as forças invisíveis deste universo e a nova determinação de plantar a semente da filosofia da regra de ouro no coração de milhões de outros viajantes fatigados que estão em busca do fim do seu arco-íris. Compensou devolver os $25.000? Bem, deixarei que os meus leitores decidam. Pessoalmente, estou bastante satisfeito com a minha decisão, depois da qual algo estranho e inesperado aconteceu. Recebi, de várias fontes, todo o capital que eu precisava. Ele veio em abundância, sem estar amarrado a nenhuma corrente de ouro ou a condições embaraçosas que buscavam controlar o que eu escrevia. Em um número anterior dessa revista, a minha secretária descreve um dos acontecimentos mais dramáticos que ocorreram logo depois da minha decisão de não aceitar ajuda financeira de fontes que, em alguma medida, queriam controlar o teor dos meus textos. Esse incidente é apenas um, mas cada um deles constitui evidência suficiente para convencer a todos, exceto os tolos, de que a regra de ouro realmente funciona, que a lei da compensação ainda está em atividade e que o homem colhe aquilo que semeia. Não apenas consegui todo o capital necessário para levar a revista adiante durante o período inicial, durante o qual a receita dela foi insuficiente para publicá-la, como também, o que é muito mais importante, a revista está crescendo com uma rapidez até agora desconhecida na área de publicações semelhantes. Os leitores e o público em geral captaram o espírito atrás do trabalho que estamos fazendo e colocaram em ação, a nosso favor, a lei do retorno crescente. Mereço algum mérito pelos acontecimentos aqui mencionados, alguns dos quais parecem refletir esse mérito sobre mim. Mereço mérito pelo sucesso que está agora coroando o trabalho que estou realizando nas páginas dessa revista. Com franqueza, sinto-me impelido a responder de forma negativa. Nada mais fui do que uma ferramenta nas mãos de um poder superior e desempenhei o mesmo papel que um violino desempenha nas mãos de um mestre. Se executei um ritmo sinfônico na música que estou tentando cantar nessas páginas do Mensageiro Mensal do Povo, isso aconteceu porque me submeti à influência da mão invisível. O que estou tentando dizer é que não assumo nenhum mérito pessoal por nada de natureza louvável que eu possa ter feito ou que possa vir a fazer. Se eu tivesse seguido o que pareciam ser a minha tendência e inclinações naturais, teria sucumbido à derrota em qualquer um dos 7 momentos decisivos da minha vida. Mas uma força norteadora sempre veio em meu socorro e me salvou da derrota. Faço essas confissões em um espírito de franqueza e com o desejo sincero de ajudar os outros a se beneficiarem das minhas experiências, que aqui foram registradas. É claro que você perceberá que muitas das minhas conclusões são puramente hipotéticas, mas eu me sentiria uma grande fraude se aceitasse o mérito, quer por declaração direta, quer por insinuação, pelos impulsos mais elevados que efetivamente tiveram que destruir as minhas tendências naturais a fim de encontrar um ponto de apoio em mim. Se eu tivesse seguido as minhas conclusões e tendências naturais, teria sucumbido à derrota em todos esses momentos decisivos da minha vida. Conclusão que me vejo obrigado a chegar à luz de uma interpretação razoavelmente judiciosa das lições que cada um desses momentos me ensinou. Vou resumir agora as lições mais importantes que aprendi na minha busca do fim do arco-íris. Não vou tentar mencionar todas as lições, apenas as mais importantes. Deixarei a cargo da sua imaginação grande parte do que você é capaz de enxergar sem que eu relate aqui. Em primeiro lugar, e o que é mais importante, na minha busca do fim do arco-íris encontrei Deus em uma manifestação muito concreta, inequívoca e satisfatória, que seria bastante suficiente se eu nada mais tivesse encontrado. A vida inteira eu me vi um tanto confuso com relação à natureza exata dessa mão invisível que dirige os assuntos do universo. Mas os meus 7 momentos decisivos no caminho do arco-íris da vida me fizeram, finalmente, chegar a uma conclusão satisfatória. O fato de essa conclusão ser certa ou errada não é muito importante. O principal é que ela me satisfaz. As lições menos importantes que aprendi são as seguintes. Aprendi que aqueles que consideramos nossos inimigos são, na realidade,
nossos amigos. À luz do que aconteceu, eu não voltaria no tempo e anularia nenhuma dessas difíceis experiências, porque cada uma delas me proporcionou uma evidência positiva da validade da regra de ouro e da existência da lei da compensação por meio da qual reivindicamos nossa recompensa pela virtude e pagamos a penalidade pela nossa ignorância. Aprendi que o tempo é amigo de todos aqueles que fundamentam os seus pensamentos e ações na verdade e na justiça, e que é inimigo mortal de todos os que deixam de fazer isso. Embora a penalidade ou a recompensa com frequência demore a chegar onde é devida, aprendi que o único pote de ouro que vale a pena perseguir é aquele que procede da satisfação de saber que nosso esforço está causando a felicidade de outras pessoas. Vi cada um daqueles que foram injustos e tentaram me destruir ser derrubado pelo fracasso. Vivi para ver cada um deles reduzido a um fracasso muito maior do que qualquer coisa que eles tinham planejado para mim. O banqueiro que mencionei foi reduzido à pobreza. Os homens que venderam a minha participação na Betsy Roscand Company e tentaram destruir a minha reputação descambaram no que parece ser um fracasso permanente, sendo que um deles está cumprindo pena em uma prisão federal. O homem que roubou $100.000 do meu salário e que eu tornei rico e influente foi reduzido à pobreza e à penúria. Em cada curva da estrada que finalmente me conduziu ao fim do meu arco-íris, vi provas indiscutíveis que apoiam a filosofia da regra de ouro que estou agora divulgando, por meio do esforço organizado, para centenas de milhares de pessoas. Por último, aprendi a dar ouvidos ao sino que me guia quando chego à encruzilhada da dúvida e da indecisão. Aprendi a recorrer à fonte até então desconhecida da qual recebo minhas sugestões quando desejo saber para onde devo me voltar e o que devo fazer. Essas sugestões nunca me conduziram na direção errada e estou confiante de que isso nunca acontecerá. Enquanto concluo estas linhas, vejo nas paredes do meu gabinete de trabalho as imagens de grandes homens cujo caráter tentei copiar. Entre elas está do imortal Lincoln, em cujo rosto enrugado e preocupado pareço ver surgir um sorriso e de cujos lábios quase consigo ouvir as mágicas palavras: com caridade para com todos e sem maldade contra ninguém. E nas profundezas do meu coração ouço o toque do misterioso sino, que é seguido, uma vez mais, enquanto encerro estas linhas, pela mais notável mensagem que já chegou à minha consciência: Deus se ergue na sombra de todo fracasso.